Bom dia a todos. Eu quero apresentar para vocês minhas duas produções. São dois livros que eu escrevi em tempos diferentes. Esse é o primeiro livro maravilhoso, que é o Acolhendo a Sombra para Dar à Luz, do Causa Consciência. É a minha história, gente. Só que, eu não sou tão narcisista assim. Eu não sou ninguém para contar minha história. Só que o que aconteceu na minha história e as respostas que eu encontrei e os resultados que eu tive interessam a todos. Então, o que eu fiz? Eu vi como uma oportunidade para trazer para as pessoas cura e luz e direcionamento. Aqui tem por A mais B, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, não no sentido de obrigatoriedade nem de que vai funcionar tudo o que eu fiz para você, mas no sentido de eu dou as direções do que eu fiz, mas eu explico a teoria de tudo, o como tudo foi acontecendo, se desenrolando. Eu li muitos livros, eu fiz muitos cursos, eu fiz muitos processos pesados e profundos, intensos, e eu descrevo tudo aqui dentro. Então, é uma linguagem super fácil de entender, não tem essa coisa de manobras de linguagem, rebuscado, é para todo mundo. Então aqui dentro vai ter um conteúdo sagrado para aqueles que estão em processo de despertar mais intenso, que estão vivendo crises existenciais mais fortes, que estão perdidos, confusos dentro da própria mente, que abriram processos ou gatilhos fortes de transtornos psiquiátricos, de loucura, né, até, ou mesmo desvios, ou pânico, síndrome do pânico, ou desvios de pensamento, ou estados obsessivos mais graves. Então isso aqui é para você entender o que rola, né, misturando a ciência com a espiritualidade, porque eu sempre tive na área científica e depois eu fui jogada para a área espiritual. Então, até eu desfazer toda a formatação científica e de fundo dogmática limitada, demorou, mas foi intenso, não demorou muito não. Foi um processo de alguns anos e um ano inteiro de enclausuramento. Então, esse livro aqui é o resultado de um mergulho profundo no caos. E eu saí para a consciência. Aí que a coisa abriu. E nesse meio, muito problema, gente. Muito problema que todo mundo vive de uma maneira ou de outra. Então é um livro que vale muito se você quer ter uma pitada de espiritualidade no seu processo de crise existencial. Sem dogmatismo, sem religiosidade, só pura vivência prática mesmo, de uma desconstrução até de algo que era religioso ou que era muito científico, racional, para uma pegada mais aberta, espiritual, de alma mesmo, tá? Lembrando que esse é um livro que eu escrevi há muitos anos, então muita coisa já rolou depois, de muitas ferramentas e técnicas que foram surgindo para mim e que eu continuo falando sobre elas no meu canal no YouTube ou no meu Instagram. Então é importante que vocês continuem acompanhando o meu processo para vocês terem aquela coragem de seguir ainda mais, né? Esse outro livro é um livro mais ficção. Claro que ele é inspirado, né? Ele traz de uma maneira bem lúdica até o como funciona a vida na Terra. Qual foi a ideia? Por que tudo se perdeu? O que foi que aconteceu? Quem é que governa isso aqui? Existe luz, existe sombra? Como é que é essa coisa da gente se integrar na luz e na sombra, de despertar? O que é isso? Qual é o sentido? Qual é o propósito? O que está rolando, né? Então aqui tem muito conteúdo mesmo teórico que está no meio do livro narrado numa história simples, fluida, gostosa de ler. Tá? Esse livro é um bom livro para dar de presente, mas você só dá de presente depois que você lê. Aí te tocou, você dá de presente. Por mais que a pessoa para quem você vai dar possa não dar a atenção que você gostaria para uma leitura que você entrega, você deu, você fez a sua parte. Né? Você não tentou catequizar ninguém, nem doutrinar ninguém, mas você deu um presente que te tocou e que você gostaria de receber.
E aí você coloca uma bela dedicatória, se quiser vocês me pedem que eu envio com dedicatória para vocês. E vocês, enfim, dão de presente para as outras pessoas, porque é uma forma sem religião, sabe, sem nada envolvido, muito natural, muito é o que é, né? Isso aqui o que eu coloco nesses 2 livros é a construção que um ser humano deveria fazer, de sair de um lugar para entrar em outro, qual é esse processo, como é que ele acontece. Então as pessoas ganham mais entendimento do que estão acontecendo com elas através da leitura desse livro, e vai tocar em pontos que elas nem imaginavam, mas que elas sabiam que estavam ali, em algum nível. No racional, no consciencial, elas não sabiam, mas estava sempre ali, e elas sempre souberam num nível de alma mais profundo. E aí você vai ser aquela pessoa que vai ajudar elas a se organizarem, a se investigarem, a terem mais curiosidade por si mesmas, a saírem de um lugar de vítima para um lugar de construção, de protagonismo, tá? Então, são 2 leituras que eu indico, não porque eu escrevi, mas porque o como foi escrito e o que aconteceu foi do fundo do coração, de uma maneira que, assim, despretensiosa e desapegada, né, do que já existe, né, enfim, e muito humana, muito simples, né, para chegar em qualquer pessoa esse tipo de leitura, tá? É por isso que eu acho que é importante, nesse momento do planeta Terra, a gente divulgar leituras assim. Ok, tendo dito isso, esse vídeo era só para isso mesmo. Acompanhem as minhas redes sociais, acompanhem. Eu tenho o Instagram Acolhendo a Sombra, que eu estou focando mais nele agora. Eu tenho o Instagram Magia Grimaud, que também tá ali só para postar coisas de magia, coisas mais espirituais. E tenho esse YouTube Acolhendo a Sombra, que eu preciso que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam, que mais pessoas se inscrevam para dar engajamento, porque a gente tem um algoritmo e não temos como fugir disso. Então, o engajamento, ele é importante, sim, tá? E comprem os livros, experimentem. É uma leitura breve, muito simples e barata. Ela não tá... Eu não meto a mão, principalmente se vocês comprarem comigo, eu já envio com dedicatória, tudo muito num esquema legal, tá bom? Beijo em cada um.